Shalom, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Espero que vocês possam aprender e se edificar juntamente comigo da poderosa palavra de Deus. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Então, vem comigo! Gênesis 32 conta sobre a tentativa de reconciliação de Jacó com Esaú e o encontro de Jacó com Deus no Val de Jaboque. Esse capítulo também nos traz lição de perdão, reconciliação, identidade e fé. Jacó parte para a terra de seus pais para enfrentar o seu passado e a consequência de suas ações. No caminho, ele tem um encontro com os anjos de Deus, e essa já era a segunda vez, porque a primeira foi em Betel, quando ele teve o sonho com a escada. E isso nos mostra a presença constante de Deus na jornada de Jacó. Deus estava com ele, mesmo apesar das suas falhas e imperfeições. E vale lembrar que Jacó viu anjos na saída e no retorno para a terra prometida. E Jacó chamou aquele lugar de Maanaim, que significa acampamento duplo, porque ali ele tinha visto um acampamento de Deus. Jacó enviou mensageiros para o seu irmão Esaú, que estava na terra de Seir, para avisar sobre a sua chegada e buscando também se reconciliar e proteger a sua família. E ele manda se apresentar de uma forma muito humilde, adotando uma posição servil, e aqui a gente só vê como o caráter de Jacó tinha mudado. Os mensageiros retornam dizendo que Esaú vinha com 400 homens e Jacó ficou com muito medo. E esse medo nada mais é do que uma reação natural da debilidade humana, onde mesmo Deus prometendo a sua proteção para ele e ele tendo experimentado do cuidado de Deus, ele ainda assim ficou com medo da força militar que Esaú tinha. Ele dividiu a sua comitiva em dois grupos para que se Esaú atacasse um, o outro poderia escapar. Aquele medo que Jacó teve deu lugar à confiança em Deus. Ele orou fervorosamente pedindo ao Senhor por proteção e por orientação. Ele também relembrou a Deus de suas promessas, ou seja, ele se apegou na fidelidade de Deus em um momento de dificuldade e de incerteza. Também reconheceu a sua indignidade diante da misericórdia e da fidelidade de Deus. Jacó era um homem enganador e dissimulado, mas Deus trabalhou seu caráter durante esse tempo que ele viveu em Padã Arã. Deus aperfeiçoa a fé e o caráter dos seus filhos através de sofrimento e de provações. Por isso que devemos ter gratidão, humildade e disposição a se submeter às vontades de Deus, assim como Jacó fez. Depois, Jacó separa presentes para enviar para o seu irmão Esaú, já que ele tinha reconhecido que tinha pecado com ele, e aqueles presentes eram tributos pagos a alguém superior. Nessa passagem, Jacó fala: aplacarei com presentes e ele me aceitará em sua presença. E essa expressão que ele usou, aplacarei, vem de um significado de acobertamento de culpa, ou seja, ele estava buscando ali uma pacificação entre eles. Os presentes eram bem generosos, por sinal, ao todo 550 animais. Naquela mesma noite, Jacó tomou a sua família e atravessou o Val de Jaboque. A família dele atravessa o ribeiro e ele fica para trás sozinho e depois luta com um homem até o romper do dia. Aquele homem era uma manifestação visível do próprio Deus que apareceu para Jacó em forma humana e ajustou a sua força a dele durante a luta. E o fato de ele ter ficado sozinho para vivenciar aquilo nos mostra que a solidão pode nos trazer clareza espiritual. E quando ficamos sozinhos, podemos ter uma conexão mais profunda com Deus e ter as respostas das nossas perguntas mais profundas. Jacó lutou com aquele homem durante toda a noite e ele tocou na articulação da coxa de Jacó e deslocou a sua junta e ele ficou manco. E aquilo só foi para deixar uma lembrança da sua fragilidade e mostrar como ele era vulnerável diante de Deus. Jacó perdeu suas forças naturais e num momento de fraqueza ele recebeu sua bênção. Jacó se agarrou no homem e rogou por sua bênção a todo custo. Isso só nos mostra como devemos ter persistência na busca de Deus e pelas nossas bênçãos. E então Jacó é abençoado e teve seu nome trocado para Israel, que significa aquele que luta ou aquele que prevalece com Deus. E assim sabemos a verdadeira natureza daquele encontro. Jacó foi transformado espiritualmente e amadurecido na fé. Então, se nós também buscarmos a Deus com sinceridade e persistência, nós também podemos ter a nossa identidade espiritual transformada. No final da luta, Deus fala assim para Jacó: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Jacó entendeu o que aconteceu ali e chamou aquele lugar de Peniel, que significa a face de Deus. E ainda disse: vi Deus face a face e minha vida foi salva. Se tivermos determinação e comprometimento, nós também podemos ter experiências sobrenaturais e sagradas nos momentos de lutas e de desafios. Isso também é um motivo de grande encorajamento para Jacó, que teve a sua vida preservada em um encontro face a face com Deus. Por isso, ele não precisaria mais temer em se encontrar face a face com seu irmão Esaú. E ainda teve uma nova compreensão de si mesmo e de Deus. Alguns estudos dizem que essa luta era espiritual em campo de oração, mas eu acredito que ela realmente foi de forma literal, já que nesse capítulo não existe nenhuma abordagem simbólica, e também a Bíblia fala que a tradição judaica considera esse evento histórico e literal, pois eles não comem o nervo da coxa.
Gênesis 33 vai falar sobre o encontro de Jacó com Esaú e conta também sobre o cuidado que Jacó teve no arranjo da comitiva dele. Ao se aproximar de Esaú, ele coloca à frente Lia e os seus filhos e atrás dele a sua esposa preferida, que era Raquel, e o seu filho José, para ter uma maior proteção. Jacó se adiantou, se aproximando de Esaú, e ele se prostrou por 7 vezes. Aquela era uma saudação muito comum do antigo Oriente Próximo, onde um vassalo saudava respeitosamente o seu senhor. E quando eles se encontram, Jacó se dirigiu a Esaú como um servo ao seu senhor e ofereceu a ele presentes valiosos. E ao contrário de Jacó, Esaú se dirige a ele com uma saudação afetuosa, já que eles não se viam há mais de 20 anos. Jacó achava que Esaú ia se apresentar atacando ele ou algo do tipo, mas quando eles se encontram, Esaú abraça e beija ele, e isso só mostra mais uma vez o cuidado de Deus com Jacó. Então ali eles conversam e naquele diálogo Jacó reconhece como Deus havia lhe abençoado, mesmo com o seu passado conturbado. Os filhos e os bens de Jacó eram a resposta da bondade e da misericórdia de Deus com ele. Esaú não quis aceitar os presentes, mas Jacó insistiu, porque ele reconhecia que tinha agido mal com seu irmão e agora queria recompensar Esaú com parte das bênçãos que Deus tinha lhe dado. Então Esaú aceita os presentes e eles se reconciliam. Depois Esaú quis que Jacó acompanhasse ele até Seir, mas Jacó jeitosamente recusa o convite, né, porque ele estava com os filhos e o seu rebanho não poderia caminhar demais. E depois ele seguiria viagem para Sucote, que ficava no leste do Rio Jordão e 30 quilômetros de Siquém. Esse nome significa cabanas, porque chegando lá ele edificou uma casa para ele e abrigos também para o seu gado. Jacó chegou são e salvo na terra de Canaã, na cidade de Siquém. Chegando lá, ele comprou terras dos filhos de Amor e armou sua tenda e levantou também um altar a Deus. E ali foi o mesmo lugar que Abraão tinha levantado um altar a Deus, lá em Gênesis 12. Mais uma vez, um patriarca de Israel viveu como peregrino e comprou um pedaço de terra em Canaã. E é por isso que há um momento certo e determinado dentro dos decretos eternos de Deus. No tempo oportuno, Deus entregaria aquelas terras aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, conforme as promessas da sua aliança. Em Gênesis 34, conta sobre o abuso que Diná sofreu lá em Siquém, e isso trouxe risco à comunidade da aliança, e também fala sobre a vingança promovida pelos 2 filhos de Jacó. Diná, que era filha de Jacó com Lia, a caminho da cidade vizinha, que era habitada pelos Simequitas, ela foi e humilhada por Siquém, que era filho de Amor e príncipe daquela terra. E isso que ele fez foi um crime totalmente hediondo. Depois ele se apaixona por ela e pede para que seu pai fale com Jacó para que ele se case com ela. Quando Jacó ficou sabendo, ele se calou e esperou para se aconselhar com seus filhos que estavam no campo. E quando os filhos de Jacó ficam sabendo do ocorrido, eles ficam muito irados porque Siquém praticara um desatino em Israel. Amor disse a Jacó que o seu filho estava apaixonado por Diná e propôs que as 2 famílias se juntassem em casamentos mistos. Ou seja, eles queriam dar as filhas deles também para que os filhos de Israel se casassem. Nesse caso, a família de Jacó seriam residentes permanentes naquela terra e poderiam ter negócios e possessões. Siquém estava disposto a dar o dote que fosse necessário por Diná, que era o preço da noiva que o noivo pagava ao pai dela. E aquela proposta era muito perigosa, porque os simequitas viram aquele acordo como algo que fosse favorecer os próprios interesses deles, já que com isso também eles iriam enriquecer muito. Fora que também seria uma ameaça para a comunidade da aliança, porque os descendentes de Abraão iriam se misturar com aqueles povos vizinhos. Ou seja, os herdeiros da aliança de Deus se tornariam um só povo com os cananeus de Siquém. Os filhos de Jacó responderam com falsidade àquela proposta de Siquém, usando de engano, com o mesmo comportamento que o pai deles teve anteriormente, né, quando Jacó roubou a bênção do seu irmão Esaú. Só que os filhos de Jacó ainda foram mais perversos e se vingaram cruelmente dos simequitas. Eles fingiram estar interessados naquela proposta com a condição de que todos os homens da cidade fossem circuncidados. A circuncisão era um sinal da aliança de Deus com Abraão, e eles usaram ela como uma forma de se vingarem, esvaziando o seu real significado. Siquém aceita aquele acordo para que eles tenham uma integração econômica e social. Ele faz a circuncisão e convoca todos os homens da cidade a fazer o mesmo. Ele reuniu o povo na porta da cidade, que era o lugar onde aconteciam as audiências públicas, e falou sobre os benefícios econômicos que aquela união com a casa de Jacó trariam para os simequitas. Eles fizeram a circuncisão e no 3º dia, que era quando eles sentiam as dores mais fortes da cirurgia, Simeão e Levi, que eram filhos de Jacó, se vingaram, entrando na cidade e provendo um verdadeiro com as suas espadas. Todos os homens da cidade foram, incluindo Amor e Siquém. Diná foi tirada dali pelos seus irmãos, e quando Jacó fica sabendo do ocorrido, ele reprovou a atitude dos seus filhos, porque aquilo poderia resultar em uma severa retaliação entre outros povos daquelas terras. Mas os filhos de Jacó não se arrependeram, porque para eles tinham defendido a honra de Diná, pois ela foi tratada como uma prostituta.
Deuteronômio 22:28 fala sobre a lei mosaica que foi instituída, que diz: quando um homem achar uma moça virgem que não for desposada e pegar nela e se deitar com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata e porquanto a humilhou, lhe será por mulher, não a poderá despedir em todos os seus dias. Ou seja, isso que eles fizeram foi uma punição muito excessiva. Eles agiram de forma inconsequente e ilegítima e não teve uma reparação razoável e justa contra o crime cometido contra Diná. E esse episódio testou a promessa de Deus à casa de Jacó, porque Deus poderia muito bem ter desistido da promessa pelo que eles fizeram. E ainda prenunciou a hostilidade entre os israelitas e os cananeus, já que eles tiveram muitas batalhas travadas na posse da terra prometida. Mas, por um outro lado, isso também pode ter servido de alerta para o povo de Israel nas vésperas da sua entrada em Canaã, pois quase que a família da aliança se misturou com os cananeus e a geração que entraria na terra prometida deveria tomar cuidado para que esse erro não viesse a se repetir.